Emaranhamento quântico. Esse experimento mostra que quando se correlaciona duas partículas, o spin, momento angular, das duas ficam emaranhados mesmo quando são disparadas em direções opostas, não importa a distância entre elas. Elas continuam em comunicação entre si, pois quando se muda o spin de um ao outro se ajusta imediatamente, mais veloz que a velocidade da luz. Isso significa uma comunicação não local, na terminologia dos físicos. Vejamos o que relata Dean Radin, na página 25 do livro Mentes Interligadas. Já foram entrelaçados trilhões de átomos, em forma gasosa. Fótons emaranhados atravessaram uma chapa metálica e continuaram emaranhados. Fótons continuaram emaranhados depois de transitarem por 50 quilômetros de fibras ópticas. Fótons continuaram emaranhados mesmo em total liberdade na atmosfera. Moléculas orgânicas foram emaranhadas. A computação quântica ficou mais fácil com o experimento de emaranhamento de 4 fótons. O físico Johann Sumamer propôs que haveria vantagens em usar o entrelaçamento em reações bioquímicas nas células ou órgãos, entre neuronídeos distantes entre si, entre membros de diferentes espécies, entre sistemas vivos e o mundo inanimado. Mentes interligadas. Os campos eletromagnéticos do cérebro estão entrelaçados com o universo, porque esses campos interpenetram todos os campos eletromagnéticos que existem. Dessa forma o universo permanece entrelaçado. Veja na página 262 de Mentes Interligadas. O físico Johann Sumamer no artigo Quantum Cooperation of Insects fala sobre as vantagens que os insetos teriam se trabalhassem de maneira entrelaçada. Veja a página 266 de Mentes Interligadas. Em uma experiência citada no livro La Ciência Y é o Campo Acásico, página 119, de Erwin Laszlo. Feita por Radin, uma pessoa criava um boneco de si mesmo, que o representa. Então um curador pegava o boneco e ia para uma sala eletromagneticamente protegida e a outra pessoa ficava em uma sala distante com aparelhos de medição conectados a si mesmo. O experimento mostrou que quando o curador passava a mão pela face, ombros e cabelos do boneco enviando pensamentos de cura, a pessoa distante sentia os efeitos, pois os aparelhos mostravam uma atividade no sistema nervoso autônomo. A distância entre o emissor e receptor não importa. O boneco e o receptor estavam emaranhados. Isto torna óbvio que se toda a energia veio de um único evento como o Big Bang primordial, tudo está emaranhado e correlacionado no universo. Existe uma unidade fundamental interligando tudo, e portanto, a informação pode ser transferida sem nenhum limite. Superposição. Como o elétron está em todos os estados possíveis no experimento da dupla fenda, pois passa só por uma, pelas duas, retroage no tempo no experimento de tempo retardado, onde a fenda é aberta ou fechada depois que ele já passou e ele se comporta como se já soubesse o que iria acontecer, significa que há uma superposição do elétron, estando ele em todas as posições ao mesmo tempo. Efeito Zenão quântico. Testado em laboratório, esse efeito mostra que o ato de observar sem interrupção um átomo, faz com que ele fique nesse estado para sempre. Não há transições para outros estados. O observador congela a realidade e impede as transformações que poderiam ocorrer. E como emitimos uma determinada frequência? Se a mantivermos assim, o resultado não mudará. Isso explica a questão de colocar o foco onde se quer resultados. Veja na página 254 de Mentes Interligadas. Quando se deseja algo material, como casa, carro, apartamento, viagem, etc., deve-se apenas desejar e sentir que já se conseguiu a coisa. Acreditar que o carro já está na garagem, que o apartamento já foi adquirido. Depois solte, deixe que o universo manifeste na forma de matéria ou massa, aquilo que você já criou na forma de onda. Não gere ou produza o efeito Zenão, senão você congela o que desejou e aquilo não acontece. Teoria observacional. Essa teoria diz que o ato de observar um evento quântico altera o resultado probabilístico. Foi feito um teste gravando bits aleatórios por computador num arquivo magnético, sendo que 50% eram zeros e 50% eram uns. Depois que os bits já estavam registrados é que era feita a escolha retardada e foi um sucesso. A escolha após a gravação afetou a quantidade de zeros e uns gravados anteriormente. Veja a página 246 de Mentes Interligadas. Experimento com hemácias.
Esse experimento foi feito pelo Dr. William Braud, citado no livro O Coração da Mente, de Russell Targ. As células sanguíneas eram colocadas num ambiente hostil onde morreriam se não houvesse alguma intervenção. As pessoas deveriam focalizar sua atenção em algumas delas e procurar que vivessem o máximo possível. Os resultados mostraram que o fato de focalizar a atenção aumentou o tempo de vida das hemácias. Experimento com bactérias. Esse experimento foi feito pelas pesquisadoras Dra. Elizabeth Rauscher, física, e pela bióloga Dra. Beverly Rubik. Citado em O Coração da Mente. Bactérias E. coli forem envenenadas com antibióticos e todas morreriam dentro de certo tempo. A focalização da Sra. Olga Vorhal fez com que um número significativo de bactérias permanecesse vivo por um período maior. Experimento com ratos anestesiados. Os pesquisadores Anita e Graham Watkins pesquisaram como a focalização da intenção de acordar os ratos poderia influir sobre os ratos anestesiados para acordarem mais cedo. Citado em O Coração da Mente. Os resultados foram também significativos, mostrando que a intenção de acordar os ratos fez efeito sobre eles. Informação não se perde. Segundo a mecânica quântica, os estados quânticos evoluem de uma maneira que nenhuma informação poderia se perder. Em princípio, a informação permanece na espiral de fumaça de uma biblioteca ou livro queimado. Veja Scientific American de novembro de 2009, Estrelas Negras não buracos. O universo como um gigantesco holograma. Os físicos Leonard Susskind e James Lindsay no livro The Holographic Universe propõem que ondas quânticas microscópicas poderiam conter toda a informação do universo. Isso leva ao seguinte raciocínio: todos os pensamentos e sentimentos são ondas quânticas e já estão gravados para sempre. Não importando o passado, presente ou futuro ou as diversas dimensões da realidade. Essas dimensões são constituídas de grânulos, do tecido espaço-tempo. No espaço de Planck. São dodecaedros que formam o tecido e que podem variar de formato de inúmeras formas. Como cada forma emite uma frequência, podemos ter infinitas dimensões de acordo com o formato de cada grânulo. O todo e a parte informada. O todo tem o potencial infinito de informação e possibilidades. Para que essas possibilidades possam se manifestar, é preciso que as partes tenham livre-arbítrio relativo. Cada parte tem uma parte da informação total. Quanto mais as partes tiverem informação, mais elas estão perto do todo. Até um ponto em que não há mais diferenciação entre um e outro. Neste ponto eles são um. Eles compartem a mesma e toda a informação. É por isso que evoluímos. Para acrescentar informação a nós. Gradativamente, entramos em fase com o todo. A ressonância harmônica permite acelerar esse processo de maneira exponencial. Microfone quântico. A revista Scientific American de julho de 2010 traz uma matéria sobre um objeto visível a olho nu e com tanta estranheza quântica quanto um átomo. Esse objeto é formado por 10 trilhões de átomos e é um ressonador quântico. Ele permite captar a vibração de quanta individuais, como o que acontece com as moléculas durante uma reação química. O físico Wojciech Zurek, do Laboratório Nacional de Los Alamos, disse: confirma aquilo em que muitos de nós acreditamos, mas alguns continuam a não aceitar que nosso universo é essencialmente quântico. Princípio da incerteza. Foi o físico Werner Heisenberg, ganhador do Nobel, que definiu esse princípio fundamental da mecânica quântica. Não podemos saber a posição e o momentum da partícula ao mesmo tempo. Ou sabemos um ou outro. Isto faz com que a incerteza seja a natureza do universo. Não localidade. Alan Speck executou um experimento que mostra a conexão entre dois objetos sem troca de sinal entre eles. Eles estão correlacionados não localmente. Duas partículas correlacionadas mudam de estado simultaneamente, com troca de estado dos seus spins de maneira mais veloz que a velocidade da luz. Veja a página 149 do livro O Universo Autoconsciente, de Amit Goswami. Condensado de Bose-Einstein. O Dr. Jeffrey Satinover relata no seu livro A Verdade por Trás do Código da Bíblia, que dois átomos podem de fato coexistir no mesmo lugar. Cita um condensado de 16 milhões de átomos, grande o suficiente para ser visto a olho nu e fotografado. Princípio da inseparabilidade do quantum. Descrê a impossibilidade da separação do observador e observado. Descrito pelo Dr. Nick Herbert. Salto quântico ou tunelamento quântico.
Amit Goswami, página 188 de O Cérebro Quântico, de Jeffrey Satinover. Para citar como exemplo prático, isso é o que acontece com a energia que sai da tomada que temos em nossa residência. Quando ligamos qualquer eletrodoméstico na tomada, a energia salta dela e aparece, entra, no plug do eletrodoméstico que está conectado. Informação através de laser. Para ter uma ideia de como a informação pode ser usada para os mais diversos fins, já é possível recebê-la através de vários meios. Tive experiência pessoal com esse tipo de abordagem com a transferência da informação de uma substância para o nosso organismo, sem o uso de química. Apenas um laser passando por uma amostra da substância e a partir daí já está portando a informação da substância, que, em seguida, atinge qualquer parte do nosso corpo. Um processo que terá larga aplicação no futuro. Teleportação quântica. Esse experimento foi realizado pela primeira vez em 1997 pelos físicos Anton Zeilinger e a Francesco Di Martini. Veja a descrição em O Tecido do Cosmo, de Brian Greene, página 509. Quando duas partículas estão emaranhadas, a mudança de spin em uma afeta o spin da outra instantaneamente, isto é, mais rápido que a velocidade da luz. Os físicos chamam isso de comunicação não local. É assim que uma informação é transmitida instantaneamente para o universo inteiro. O efeito DNA. Esses experimentos foram relatados no livro A Matriz Divina, de Greg Braden. Foram realizados por Vladimir Poponin e Peter Garyaev, na Rússia. Na presença de DNA humano, os fótons se organizaram de maneira diferente do que quando estavam sem esse material. A presença do DNA afetou os fótons. Quando o DNA foi retirado do tubo, os fótons continuaram ordenados, mostrando que restou um campo atuando nos fótons. Em outro experimento, uma amostra de DNA de uma pessoa foi retirada e colocada distante desta pessoa. O DNA foi medido eletricamente para saber se continuava conectado com a pessoa a distância. Quando a pessoa tinha emoções dezenas de metros distante da amostra, esta mostrava uma poderosa resposta elétrica, significando que continuava ligada à pessoa. Outro experimento foi feito por Glenheim e Rollin MC Krat do Instituto HeartMath. Usaram amostras de DNA distantes da pessoa que doou. As emoções destas pessoas afetaram as amostras dentro do tubo de ensaio. As moléculas de DNA se enrolaram e se desenrolaram, apenas com o despertar de emoções nas pessoas. O futuro afeta o passado. Essa experiência foi citada no livro O Coração da Mente, de Russell Tag e doutora Jane Catra. Foi realizada por Helmut Schmidt no Mind Science Foundation no Texas. Uma pessoa pode afetar a perfuração de fita de papel feita no passado, com um gerador de números aleatórios, zeros e uns. Como ninguém viu o resultado antes, isto é, não foi observado, houve uma alteração no resultado que teria de ser de 50% para zeros e uns. A única explicação é que a pessoa voltou no passado na hora da perfuração da fita e a afetou na hora da perfuração. Até a taxa de respiração de uma pessoa antes registrada, mas não observada, foi alterada pela atividade mental de uma pessoa depois de ser registrada. Maior explosão de energia registrada no universo. Em 28 de fevereiro de 1997, o satélite Bepo-Sax, casualmente, registrou a posição exata de uma explosão de raios gama de 80 segundos de duração. A posição da explosão é GRB 970228. Uma explosão deste tipo emite em alguns segundos a energia de 1 milhão de galáxias. Gamma Ray Burst, July 1997, Scientific American Magazine, by Fishman, Hartmann, 6 page, S. Teletransporte. Na edição de 23 de outubro de 1998 do The Toronto Star foi publicado um artigo intitulado Transporte-me. Ainda não, mas os cientistas estão cada vez mais próximos. A3. De acordo com o artigo, talvez eles ainda não possam pedir a Scott para transportá-los, mas os pesquisadores da Califórnia afirmaram que já tinham completado a primeira experiência total de teletransporte. Eles disseram que conseguiram mover por teletransporte um feixe de luz através da mesa do laboratório. Ele não foi transportado fisicamente, mas suas propriedades foram transmitidas a outro feixe, criando uma réplica do primeiro. Reivindicamos ser este o primeiro processo honesto de telecinésia, disse Jeff Kimble, professor de física no Instituto de Tecnologia da Califórnia, em entrevista telefônica.
Kimble acredita que o teletransporte quântico poderá vir a transformar a vida diária. O teletransporte quântico possibilitará a transmissão de informações à velocidade da luz a maior possível sem a barreira de fios ou cabos. Transmissão de informação para o DNA com laser. Piotr Gargajev, biofísico e biólogo molecular russo, transferiu o DNA de uma salamandra para o DNA de uma rã e nasceram salamandras. Usaram frequências transferidas por um laser. Descrito no livro Vernettes Intelligence, de Franz Bludorf e Grazina Fozar. Campos morfogenéticos. O biólogo Rupert Sheldrake tem um extenso trabalho sobre campos morfogenéticos, que são campos que informam a biologia. Nesses campos está a informação necessária para o total desenvolvimento biológico. Visão remota. É a capacidade de acessar informação à distância, sem uso de meios físicos. Descrito nos livros O Coração da Mente, O Fim do Sofrimento e O Campo. Pelos criadores da visão remota, Russell Tag e Hall Puthoff. Alterando um gerador de números aleatórios. Foram feitos vários experimentos para se medir se um animal ou inseto pode alterar o resultado de um gerador binário de números aleatórios. No primeiro caso, uma gata foi objeto do estudo e foram usadas duas lâmpadas de 200 watts cada. Uma ficava longe da gata e outra perto. A temperatura no local onde estava a gata era de 0 graus centigrado. Portanto, a gata deveria procurar acender a lâmpada mais vezes, a fim de se aquecer. O resultado mostrou que a gata conseguiu influenciar o gerador para acender mais vezes a lâmpada perto dela. Outro experimento utilizou baratas e choques elétricos. Elas também deveriam alterar o gerador para evitar os choques elétricos. Isso também aconteceu. Notem que estamos falando de insetos. Outro experimento foi feito com lagartos e também houve alteração nos números gerados. Estes experimentos estão relatados no livro Psiquântico, de Hernani Guimarães Andrade. Num teste com humanos, estes conseguiram diminuir o crescimento de fungos. Num teste sobre a emissão de partículas beta de um isótopo radioativo do césio, C137, mostrou que um garoto de 11 anos foi capaz de alterar o fluxo de emissão radioativa com o seu desejo. Ele atuou no nível quântico da realidade. Outro experimento com as bactérias Escherichia coli mostrou que foi possível a um ser humano promover a mutação da bactéria com seu pensamento. Aplicação da ferramenta de ressonância harmônica. Como vimos, tudo que existe é uma onda e vibra. No vácuo quântico está gravada toda informação que já existiu, existe e existirá. Essa informação consiste de tudo que existe, tais como todo livro, documento, curso, conhecimento, experiência pessoal, memórias, sentimentos pessoais, habilidades pessoais, pensamentos, emoções, arquétipos, dimensões, tempos, universos, etc. Tudo que existe é pura informação. Tudo que existe tem uma informação intrínseca, que permanece para sempre. Essa informação pode ser utilizada da maneira personalizada, isto é, para uma determinada pessoa, para seu crescimento e evolução. Nós escolhemos qual informação queremos e como utilizá-la. Podemos usar vários meios para aportar a informação. Uma das opções é usar um CD contendo um som de ondas de mar durante vários minutos. A informação está contida em ondas eletromagnéticas escalares. E sendo assim não tem som. Portanto, deve-se colocar o CD e toca-lo no volume 0. Sem som. Como a onda está em todos os locais ao mesmo tempo, não há necessidade de ficar perto do aparelho que toca o CD. Pode-se ficar a qualquer distância que seja. Isso significa que só se gasta 1 segundo por dia com esse método. Basta apertar a tecla play e pronto. Pode-se cuidar da vida que a informação estará chegando até você. Isso deve ser feito uma única vez ao dia. Nunca se deve repetir o processo. A informação é absorvida pelo campo atômico da pessoa e integrada gradativamente na mente e corpo através dos receptores celulares. Depois de um mês deve-se fazer um ajuste nas frequências, de acordo com a evolução pessoal. Novos pedidos de informações podem ser feitos. Isso por, pelo menos, 6 meses. Porque a cada 6 meses há um salto qualitativo profundo em todos os aspectos pessoais, até se chegar à perfeição. Durante os primeiros meses, há uma limpeza de tudo que impede o progresso da pessoa,
ao mesmo tempo em que as informações solicitadas são assimiladas. Esse é um período de grandes transformações, pois há uma mudança de atitude em relação à vida. Saindo do negativo para o positivo. Muita coisa começa a dar certo e ser resolvido. O que estava parado anda. Pessoas negativas se afastam e novas pessoas com frequências positivas chegam. A atração pessoal é ativada e chamamos-a atenção onde quer que estejamos. Nesse período deve-se deixar para trás tudo que não serve mais para nós. Alça-se voo depois de mais ou menos 6 meses, embora, depois do terceiro mês a mudança já seja muito perceptível. No sétimo mês há um grande salto de atitude e consciência. Isso se acelera mês a mês e saltos significativos acontecem a cada 6 meses. Até chegar a um ponto de imensa consciência expandida, de percepção aguçada, quando se vê e se percebe o que nunca se tinha percebido. O condicionamento é desfeito, passo a passo, e nos libertamos. A capacidade de análise de qualquer situação torna-se superior e resolvemos os problemas com facilidade, segurança e centramento. Essa mudança magnética, mental e emocional permitirá que a pessoa atraia tudo o que deseja. Pois desde o instante inicial na primeira vez que ouvir o CD, ela já estará sendo extremamente potencializada. Aos poucos a pessoa irá mudando seu paradigma e limpando tudo que impede seu progresso. O conhecimento ou informação é armazenado no subconsciente e inconsciente, e pouco a pouco será assimilado e transformado para ser usado na vida prática. O processo é muito rápido e pode ser ajustado de inúmeras formas de acordo com as necessidades pessoais. Como é um processo que requer ajuste de acordo com a evolução da pessoa, todo mês é feita uma nova avaliação e refeitas as frequências de acordo com a necessidade e vontade da pessoa. É comum as pessoas pedirem mais conhecimento, habilidades, etc., à medida que entendem as possibilidades do processo. Como é uma onda quântica que foi captada pela pessoa, a mudança é inevitável, pois o conhecimento já é parte da pessoa. Pela interferência construtiva. Só depende dela, facilitar o entendimento e uso do conhecimento que ela mesma pediu. A mudança é contínua e cumulativa. No início, a percepção da mudança é imediata porque tudo estava parado e estagnado. Então, assim que as coisas andam, fica muito evidente. Depois a mudança continua, sutil e eficiente. Basta fazer uma série de perguntas para que a pessoa perceba o quanto mudou em todos os sentidos. Capacidade de análise, autopercepção, visão de mundo, disposição física, mental e emocional, centrada e equilibrada, segura de si, com elevada autoestima e autocontrole, focada nos resultados, atraindo tudo o que quer, pessoas, negócios e oportunidades, com imenso magnetismo pessoal. A pessoa começa a perceber que sua mente cria a sua realidade. Temos casos de empresários que estavam totalmente paralisados nos negócios e que, em 2 meses, retomaram todas as atividades, clientes, negócios, lucros, etc. Como se diz, tudo andou na vida da pessoa, quando se alterou a energia, informação e magnetismo pessoal. Alterando-se o magnetismo pessoal ou energia, o crescimento pessoal pode ter seu curso normal. Primeiro acontecem transformações interiores e depois exteriores, inevitavelmente. É por isso que quando se faz um trabalho como esse as coisas tomam outro rumo. Mudando-se o magnetismo da pessoa, ela passa a atrair novas oportunidades, negócios, relacionamentos, vendas, emprego, etc. Porque, em suma, tudo depende do magnetismo que a pessoa emana através dos seus pensamentos e sentimentos. E isto é possível de se modificar. As possibilidades deste trabalho são infinitas porque se pode trabalhar com qualquer conhecimento e informação que se quiser. Isto é, não existe limite até onde uma pessoa pode chegar ou crescer. O conhecimento é infinito em todos os sentidos, seja mental, emocional, espiritual, etc. É só uma questão de quanto a pessoa quer se desenvolver. Caso a pessoa queira aprender pouco ou limitar a sua evolução naquele período é uma escolha pessoal. O livre-arbítrio da pessoa é que decide o que ela quer, em todos os sentidos. Como tudo é infinito, podem se colocar a cada mês novos conhecimentos, habilidades, etc., de acordo com a capacidade de a pessoa absorver aquela quantidade de informação. A única limitação é a vontade da pessoa em processar a informação.
Durante o processo acontece o seguinte: saímos da zona de conforto. Mudamos de paradigma. Limpamos os traumas e bloqueios. Superamos os tabus e preconceitos. Eliminamos a autossabotagem. Eliminamos o condicionamento anterior. Libertamos nossa personalidade. Expressamos o self. No meu caso, fiz durante mais de uma década todo tipo de experiências com as frequências para avaliar seu resultado, o que poderia fazer, em que quantidade, que tipo de conhecimento, que qualidade de resultado em todos os sentidos de quantidade e amplitude, etc. Todas as possibilidades foram testadas de todo tipo de conhecimento, habilidade, potencial, situação, etc. Fiz esse laboratório em mim mesmo para poder avaliar o que é possível com a ferramenta. Esta pesquisa continua, mas o que já foi descoberto é infinito em termos de possibilidades. Para se ter todo o benefício disto é preciso expandir o paradigma pessoal, pois é ele que impede que cresçamos todo o possível. O que você acredita que é possível é o seu limite. Na prática não existe limite algum, mas as crenças das pessoas é que limitam as possibilidades para ela. Quando você expande o que acredita, não existem mais limites para você. É a mesma coisa com o que você está lendo. Será que acredita ou acha que é ficção científica? Caso não acredite, não usará o potencial relatado aqui. Aqueles que não duvidam, trazem uma lista do que querem e já começam a receber o que pediram. Lembre-se que, em última instância, o universo respeita o que você acredita e não irá fazer nada à força. Ele esperará que você tenha as experiências para mudar por si mesmo o que acredita. Para aqueles que querem crescimento acelerado, o universo atende e propicia os meios para adquirir esse crescimento. O universo é absolutamente congruente com seus pensamentos e sentimentos. Logo que a pessoa muda de frequência, é preciso ajustar novas frequências de acordo com a nova situação e com as informações requeridas. Nós mudamos o tempo todo e devemos ajustar tudo continuamente. Consultoria de informações. Esse é um serviço de consultoria que permite ao cliente receber toda a informação requerida e necessária para seu mais completo desenvolvimento. Para isso é feito um acompanhamento da evolução da absorção da informação até chegar ao nível de excelência. Quando o cliente se torna meta-humano, o nível mais elevado possível para o ser humano. Personalização da informação. Para se conseguir o objetivo citado é preciso que a informação seja recebida de forma personalizada. Isto é, a pessoa recebe a informação que pediu e somente ela recebe isto. Isto significa que a consultoria é totalmente personalizada, tanto na análise dos objetivos, quanto nas informações recebidas. Cada caso é tratado individualmente, gerando uma carga de trabalho diferenciada dos demais. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em crescer? Todos os seres nascem e recebem imprints e condicionamentos os mais diversos. Isto passa a fazer parte da personalidade e a limitar o seu desenvolvimento em todos os sentidos. É possível resolver isso limpando esses imprints e condicionamentos. Transfere-se uma nova informação e um novo potencial é aberto. Algumas das situações mais comuns: inveja. Esse é um sentimento altamente destrutivo para quem o emite. Emana-se carência de algo, pois se existe a inveja é porque a pessoa acha que o outro é melhor ou tem algo que não possui. Tudo que se emana volta para quem emanou. Chama-se eletromagnetismo. Portanto, resolver isso e transformar-se numa pessoa centrada e equilibrada deveria ser nosso objetivo máximo. Autossabotagem. Isso acontece quando, depois de um período de crescimento, a pessoa atinge uma fronteira onde está a programação limitadora. Normalmente há medo do crescimento e do sucesso. Desta forma temos as pessoas que começam e recomeçam muitas vezes, sempre apresentando um padrão de comportamento de fracasso e autodestruição. Podem perceber que existe um limite, uma fronteira bem definida, podendo ser um determinado salário, felicidade pessoal ou sucesso comercial. Podemos superar a autossabotagem mudando as informações que nos foram colocadas. E podemos nos programar conscientemente para o sucesso e a evolução contínuas. Zona de conforto. Esse é outro problema generalizado. Como o crescimento é o normal no universo, assim que ele é estimulado, em pouco tempo, a pessoa terá de sair da zona de conforto e crescer ilimitadamente.
conseguindo com isso tudo o que deseja e almeja. É um requisito fundamental para a pessoa que quer ter sucesso em qualquer área deixar para trás a zona de conforto. Também é possível mudar essa atitude de relutância em sair da zona de conforto implantando-se as informações que desejamos para o nosso sucesso. Conformismo. Esse é outro grave problema. Quando alguém se conforma com as condições existentes, mesmo que sejam ruins, está se condenando a uma existência muito aquém das possibilidades humanas. Paradigma. O paradigma é o sistema de crenças em que a pessoa vive. Ele foi implantado desde o nascimento e passa a condicionar toda a vida da pessoa. São crenças limitadoras que impedem sua evolução. Como toda informação, pode ser trocada por outras do seu melhor interesse. Com a ressonância fica fácil a pessoa perceber essas crenças limitadoras e substituí-las. É preciso considerar sempre que somos um campo eletromagnético e atraímos tudo o que pensamos e sentimos, consciente e inconscientemente. Sendo assim, atraímos os resultados de nossas crenças. Pode-se perceber o paradigma de uma pessoa de várias formas: como ela se veste, como se alimenta, como anda, como se expressa corporalmente, o que lê, o que compra, quais os pensamentos mais profundos, quais os sentimentos de fundo, como se comporta, como trabalha, o que estuda, como conversa com os amigos, colegas, chefe, relacionamento. Faz sexo ou faz amor? Como trata a mulher? Como trata o marido? Como trata os filhos? Como estuda? Como planeja para o futuro? Como dirige o carro? Que tipo de viagens faz? Como trata os parentes? O que fala para os filhos? Qual sua visão de mundo? Como se sabota? Quais seus preconceitos? O que pensa do passado? E do futuro? Vive o presente. Como reage às traições dos amigos, sócios, etc. Fica procurando o chifre em cavalo. Como é a percepção da realidade desta pessoa? Consegue soltar o que não serve mais? Procura entender como funciona o universo. Todos esses sentimentos, pensamento, comportamentos, etc., atraem ondas com frequências semelhantes para nós. Ondas são matéria em outro estado. Portanto, nós atraímos o que emanamos. Os acidentes de percurso são exceção à regra.